Profissionais de administração, esse é mais um ADM Entrevista aqui no CFA Play. Hoje nós vamos falar das diretrizes curriculares nacionais. Para isso, nós convidamos dois administradores para tratarem do assunto. A diretora de formação profissional do CFA, Cláudia Stadtlober, e o vice-diretor de formação profissional, Mauro Leônidas. O debate sobre as DCNs compreende 6 pontos importantes: competências, projeto pedagógico, aplicabilidade, diretrizes, capacitação de docentes e gestão de aprendizagem. Confira! Então, as competências das diretrizes curriculares foram todas revisitadas e elas foram discutidas principalmente para dar conta desse profissional que nós queremos preparar para o mercado de trabalho para um novo tempo. E as competências, elas então foram revisitadas e nós temos um grande desafio como professores e como coordenadores de curso, que é fazer um curso, montar uma proposta de projeto pedagógico realmente alinhado, estruturado em competências. E aí eu quero trazer um exemplo simples para os colegas, que às vezes a gente pensa, mas o meu curso está todo organizadinho em disciplinas, eu tenho de tirar as disciplinas seguem existindo, mas o que eu preciso é integrar essas disciplinas. Tenho lá no primeiro semestre uma disciplina de teorias de administração. Como que ela conversa com a disciplina lá de gestão de processos, de gestão de pessoas, de planos de negócios? Então que os professores, que a coordenação, que o NDE, muito imbuído do projeto pedagógico do curso, entendendo o seu projeto, possa fazer esse contínuo de formação e principalmente do desenvolvimento de competência, que não precisa estar fechadinho, cada coisa na sua caixinha. Quando eu estou lá olhando um plano de negócios, no final do curso muitas vezes, eu tenho lá no plano de negócios, eu vou estar trabalhando processos, que eu comecei lá nas teorias da administração, eu vou falar de pessoas, eu vou falar de estratégia, eu vou falar de marketing. Então, todas essas atividades, esses conhecimentos, eles estão interligados e isso é fundamental. Então, aqui a gente está dando um exemplo de conexão de conhecimento, mas a gente sabe que a gente tem que ter também a conexão para desenvolver as habilidades e as atitudes. Desse diferencial que está colocado na diretriz, que é hoje a gente também preparar um profissional que todo o tempo tenha práticas profissionais supervisionadas. Então, Leônidas, o que tu acha dessa possibilidade também? Cláudia, quando você estava falando, eu estava assim fazendo o meu raciocínio, pensando no projeto pedagógico como um todo, Então, a ideia do projeto pedagógico, aí uma dica importante para os nossos colegas coordenadores, os colegas que fazem parte do núcleo docente estruturante, que estão trabalhando mais diretamente com o projeto pedagógico, que quando eles forem formular os seus projetos pedagógicos diante das novas diretrizes, que eles pensassem nessa relação do projeto pedagógico com o mercado de trabalho. Ora, quando eu penso nessa relação, eu estou pensando num perfil do egresso. Para isso, nós temos agora como novidade, essas atividades práticas obrigatórias e supervisionadas. Ou seja, a interação desde o início, desde quando o aluno ele entra no curso até a sua saída. Então, essas atividades práticas em nível regional, local, nacional, global, isso é importante para que esse projeto pedagógico ele fique vivo, e que você possa o tempo todo estar revisitando. Eu acho que isso, Cláudia, vai fazer essa relação com o mercado de trabalho, essa relação com as empresas, a relação com o setor produtivo, mas desde o ingresso desse aluno, não só como comumente se faz no final do curso, nos 2 últimos semestres, que você passa a ter essa interação com o mercado de trabalho. Esse projeto pedagógico ele vai ter um suporte maior a partir do momento que esse ingressante no curso de administração, ele possa ter essa interação desde o início. Também aí a gente consegue, quando a gente pensa lá nesse conceito, o que é competência? Eu quero desenvolver conhecimentos,
habilidades e atitudes. Então, né, quando eu estava falando, uma forma de desenvolver o conhecimento, mas o conhecimento ele vai vir junto, o aluno está lá no primeiro semestre, ele vai fazer uma prática profissional supervisionada com um professor, aí ele vai fazer visitas às empresas, visitas a um setor público, uma organização de terceiro setor, ele vai estar trazendo aquele conhecimento e enxergando aquilo na prática. Então, aos poucos, ele vai desenvolvendo isso. E aí, muitos nos perguntam, né, Leônidas, então agora é obrigatório estágio. Estágio é uma forma de prática profissional supervisionada. As atividades complementares nós temos. Atividades complementares, as visitas às empresas, os trabalhos nas microempresas, poder trabalhar até com uma empresa júnior, né? Exatamente. Então, projetos aplicados, acho que a gente tem uma infinidade de possibilidades, né, Leônidas? As diretrizes, elas não são amarras. Na realidade, ela está sinalizando para onde você pode ir. Eu acho que isso que é o fundamental. Não tenho as diretrizes como essas amarras, né? Então, ele vai facilitar exatamente essa relação do perfil do seu egresso. Quem é que eu quero formar? Qual é esse profissional? E isso vai mudar de instituição para instituição, porque numa instituição X, uma reunião do Norte, uma instituição do Sul, eles vão ter perfis de egressos diferentes, mas com um único norte, né? Com o sinalizador que são as diretrizes curriculares. E pessoal, os professores, os docentes, eles vão ter são peças fundamentais para a efetivação dessas diretrizes, porque eles vão estar em sala de aula trabalhando isto, né? Essa questão da fundamentação teórica, e não podemos esquecer, a Cláudia falou algo fundamental, as micro e pequenas empresas, Cláudia. Nós temos hoje 99% das nossas empresas são micro ou pequenas. Então nós temos que dar uma atenção especial para esse tema que é fundamental. E aí, Leônidas, tem um ponto que tu tocou que eu acho fantástico, assim. Não me lembro de uma diretriz anterior trazer a questão do corpo docente, né? O quanto a gente precisa ter um corpo docente capacitado, envolvido com o curso, sabendo assim, eu estou lá dando uma disciplina de gestão de pessoas, como é que ela se articula nesse currículo? Como é que ela conversa com as outras áreas? Então, acho que isso é muito importante, essa capacitação, né, sistemática para os professores, porque a gente sabe, lá da nossa formação, né, a gente fez uma formação para estar atuando como profissional de administração. Muitos não fizeram uma formação para ser professor. Então, as escolas de administração também têm que ter essa preocupação. Como é que tu vê isso, Leônidas, assim, desse envolvimento do professor? Mesmo que eu vou uma vez por semana dar uma disciplina, como é que a gente vai buscar ele, fazer com que ele se envolva para o curso também, né? A formação docente, você é um bacharel, não é um licenciado, né? Então você não foi preparado para ser um professor, né? Então, na realidade, como bacharel, você tem um conhecimento técnico, científico daquele conteúdo. Então, as instituições, elas são peças também importantes para que elas possam capacitar. E as diretrizes estão prevendo isso, nessa capacitação docente. De que forma eles vão fazer justamente esse alinhamento, né, de cada conteúdo, das competências, desde o início. Importante relatar, desde o início do curso até o final do curso. Isso eu penso ser fundamental, e os professores envolvidos e capacitados para isso. E aí tem um ponto também que eu acho que é bem importante da gente reforçar para os colegas coordenadores, né? E acho que inclusive para a própria direção das escolas de gestão. Porque um ponto que está colocado na diretriz é a gestão da aprendizagem. E a gente sabe, né, Leônidas, muitos ficam, mas como eu faço a gestão de aprendizagem? Gente, tem uma série de coisas que são nossos velhos conhecidos, que é prova, teste, relatório, tudo que a gente já conhecia. O que é a ideia da gestão da aprendizagem? A gente avançar nesse processo, né? A gente realmente poder pensar assim, será que o meu egresso, ele conseguiu desenvolver todo aquele perfil que eu pensei lá no início? Que tipo de avaliação eu faço com o meu egresso? Será que esses empregadores dos nossos egressos conseguem perceber as competências desenvolvidas nele? E não é só para dizer assim, então estamos criticando o curso, precisa melhorar. Não, é para identificar os gaps. E para a gente poder, identificando esses gaps, fazer melhorias no nosso currículo. E acho que daí, Leônidas, tem uma coisa que tu trouxe que é muito rico. É um currículo vivo.
Ele não é um currículo que é um papel que eu fiz para atender o MEC, uma comissão de avaliação, para ter uma nota 5. Ele tem que ser algo que é vivo. Por quê? A gente colocou lá o aprender a aprender como competência. Então a gente sabe que se a gente está dizendo para o nosso aluno que a aprendizagem vai ao longo da vida, que ele vai estar desenvolvendo isso sempre, que a gente ali vai subsidiar ele para esse processo, a gente, enquanto professor, tem que fazer isso. A gente, enquanto coordenador, também tem que fazer isso. E a Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal está sempre atenta a todas as possibilidades de melhoria para o nosso curso e principalmente, né, no contato sempre para apoiar todas as escolas de administração, todos os colegas coordenadores. Eu penso, Cláudio, que esse bate-papo eles vão suscitar outros bate-papos e eu espero que nas próximas dicas que nós iremos dar, vocês estejam conosco. O debate acerca deste assunto não termina por aqui. Acesse agora mesmo o nosso site e fique por dentro de outras informações sobre as diretrizes curriculares nacionais. E sem esquecer, tem novidade por lá. Então, não perca tempo. cfa.org.br. Não deixe de conferir.